Bem-vindos ao curso Gerente e Mestre de Obras. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou engenheiro civil, meu nome é Renato Santos e essa primeira videoaula é a missão e visão do profissional gerente e mestre de obra. Neste curso, a gente vai abordar dois assuntos que são muito importantes para a sua profissão, que é a missão e a visão do mestre de obras. A missão, ele tem deveres e obrigações, que serão abordados aqui neste curso. E também a visão, que como por exemplo, são as expertises que o mestre de obra precisa ter e as técnicas que ele precisa empregar para a sua equipe para que o serviço seja executado da melhor forma possível. O profissional de edificações precisa ter ciência das normas de segurança e também do código de conduta e ética das empresas. É importante que este profissional conduza uma obra respeitando as normas que regem a segurança dos trabalhadores, como por exemplo a NR10, que ela trata da segurança de instalações nas edificações, instalações elétricas, a NR18, que trata de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, e também a NR12, que condiz as condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Essas normas, elas passam para os funcionários boas maneiras para evitar acidentes. Então, o mestre de obras precisa estar muito atento ao seguimento dessas normas. Também se deve atentar ao código de ética e conduta da empresa. Toda empresa ela tem em seus documentos um código que fala quais são os deveres e as obrigações de cada funcionário. O mestre de obra, por ser um líder, ele precisa passar para os seus funcionários as boas condutas e o que a empresa espera de cada profissional. Então, esses dois aspectos são uma missão que o mestre de obras precisa ter e precisa passar para todos os colaboradores. A segunda missão do mestre de obras é o comprometimento com o projeto. O mestre de obras ele tem que estar muito atento a seguir aquilo que pedem os projetos, a executar exatamente o que os seus superiores esperam daquele serviço. Então é importante, para qualquer tipo de alteração nos projetos, ser comunicado aos projetistas, ao engenheiro responsável ou arquiteto responsável, que irá ser preciso alterar determinado projeto, e também, se a ordem vem de cima, solicitando ao mestre de obras que se altere o projeto, que essa alteração venha também documentada para não deixar o disse não disse. Também a gente tem que sempre lembrar para respeitar as normas técnicas que estão embutidas em cada projeto. É função também do mestre e gerente de obra garantir o bom desempenho da obra. Ou seja, as obras têm que estar limpas e bem organizadas. Uma obra limpa e bem organizada, ela tem um bom prefeito. O prefeito é o mestre da obra. Se você tem uma obra que ela está suja, desorganizada, com materiais espalhados, é questão de uma obra não ter um bom prefeito. Mas se essa obra tem um cara produtivo, que a convivência com os colaboradores seja uma convivência respeitosa, ela tem um ótimo prefeito. Outro caráter importante de se garantir o bom desempenho da obra é o mestre de obra ser um líder. Ele tem que ser respeitoso, ele tem que ser motivado, ele tem que ser um exemplo para toda a sua equipe. E tem que ter atitudes louváveis, como por exemplo, influenciar comportamentos, respeitar todos os colaboradores, delegar tarefas, impor limites de comportamentos de acordo com o código de conduta e ética da empresa, motivar a equipe a enfrentar desafios
comprometer-se com as metas propostas, resolver problemas, levar novas ideias aos seus superiores, informar qualquer tipo de problema e também administrar a qualidade e segurança de todos os seus funcionários. Nosso próximo tópico é a visão. Uma coisa muito importante para o mestre e o gerente da obra é saber compreender os projetos. Este profissional, ele precisa ter uma leitura e uma compreensão muito boa dos projetos, para que a obra seja executada da melhor forma possível, respeitando aquilo que se imaginou anteriormente. Esse profissional precisa identificar alguns pontos, como por exemplo, qual tipo de projeto está em mãos, se é um projeto de alvenaria, se é um projeto estrutural, se é um projeto de formas. Ele também precisa saber as técnicas construtivas que serão utilizadas em cada projeto, saber dimensionar a quantidade de material que vai necessitar para construir aquele projeto, quais são as técnicas construtivas, as ferramentas e equipamentos necessários para a construção daquela obra, identificar todas as cotas, dimensões, medidas em geral, identificar e compreender os detalhes construtivos, observar também as siglas, legendas e carimbos. Esse emaranhado de coisas que esse profissional precisa saber também está disponível nesse curso, na videoaula que trata sobre a leitura e interpretação de projetos, Mas aqui a gente tratou somente de alguns itens principais que cada profissional deste precisa identificar. Também é importante este profissional saber elaborar desenhos, ou seja, vai chegar um momento, ou pode existir algum momento da obra, que este profissional precise passar a sua ideia ao seu superior ou aos seus subordinados. Se, por exemplo, você vai construir uma alvenaria e o seu pedreiro não está entendendo, compreendendo só pelo fato de você falar, você vai precisar desenhar para ele interpretar melhor aquilo que está na sua ideia. A mesma coisa acontece quando você vai passar para o seu superior. Este profissional, ele vai entender se você utilizar a mesma linguagem que ele usa. Então, é importante para o técnico, o profissional de edificações, saber como utilizar os desenhos, saber quais as linhas são necessárias se fazer, saber como cotar um desenho, saber os detalhes importantes que precisam estar naquele desenho. Uma das pessoas de mais importância da obra e que os engenheiros e arquitetos mais confiam é em seu mestre de obra. Por quê? São essas pessoas que ditam a economia de uma obra. Por isso, este profissional ele precisa saber muito bem levantar materiais, levantar ferramentas, levantar a quantidade de equipamentos que serão necessários para cada frente de serviço, para que não furem aquele planejamento inicial do engenheiro ou do arquiteto. Ele precisa também saber quantificar, por exemplo, um volume de concreto. Esses profissionais precisam saber fazer as contas, passar para os seus engenheiros, passar para os seus técnicos a quantidade exata de materiais necessários para executar determinada tarefa, saber valores de mercado, porque muitas vezes na correria cotidiana de uma obra, às vezes o engenheiro não está no local, não tem nenhum arquiteto, nenhum técnico, nenhum superior e você precisa comprar determinado tipo de material. Se você já tem uma noção de valores de mercado, você vai comprar, depois os engenheiros vão reembolsá-los, mas você não vai estar dando furo no seu orçamento. Na correria da obra a gente sabe como é, que vez ou outra precisa comprar um material aqui ou ali, e a gente ter a noção de quanto se paga nesses materiais, isso é muito importante
para este tipo de profissional. Uma das funções mais importantes do mestre de obras é a coordenação de equipes. E a gente agora vai tratar do dimensionamento da equipe. É muito importante que esse profissional saiba dimensionar uma equipe para, como a gente já disse, não furar o orçamento previamente estabelecido pelos superiores, pelos engenheiros e arquitetos. Um exemplo a gente vai dar aqui é uma concretagem de uma laje de 400 metros por 10 metros de largura com uma espessura de 10 centímetros. Ela foi dimensionada com uma equipe de 2 ajudantes e 2 pedreiros para espalhar o concreto e sarrafiar, respectivamente. E uma equipe de suporte. A gente aqui não vai dar atenção à equipe de suporte, só vamos ficar ligados no sarrafiar e no espalhar o concreto. Sabemos que o concreto tem um certo prazo para o lançamento, em média 2 horas. Dificilmente 2 pedreiros irão sarrafiar essa quantidade de concreto, 400 metros quadrados em uma laje extensa. Então, se for passado para um mestre de obras essa quantidade de mão de obra, ele precisa já identificar isso, precisa saber que não é possível. E logo falar com seu superior, olha, essa mão de obra não é condizente com esse tamanho de serviço. Então, isso é fundamental para que o profissional de edificações tenha a noção de qual que é a produtividade da sua equipe para cada tipo de serviço. Temos aqui também um outro exemplo, que será passado, que está na sua apostila, que é a produção de regularização de um piso de 150 metros quadrados, com uma espessura de 4 centímetros, em 2 dias. Na obra tem uma betoneira de 400 litros. Quantos ajudantes e quantos pedreiros para cumprir este prazo? Agora a gente vai aos cálculos. Volume de argamassa para regularização serão 155 metros quadrados vezes a espessura, que dá 4 centímetros, que é a 0,04 metros, multiplicado por 155 vai dar 6,2 metros cúbicos. Esse é o volume da argamassa. Produtividade da betoneira. Coloquei um asterisco aqui, porque essa produtividade, para simplificar os cálculos, eu joguei um traço por hora, ou seja, você com 2 ajudantes, você vai produzir 400 litros de argamassa para a sua regularização, que transformando isso para metro cúbico por hora vai dar 0,4 metros cúbicos por hora. As horas trabalhadas são 8 por dia, ou seja, a gente tem 2 dias, então são 16 horas. Produtividade de cada pedreiro. Vamos supor aqui que a gente tem uma limitação nessa execução desse serviço e o pedreiro consiga 15 metros quadrados por dia, com um ajudante transportando a massa até o local onde ele está aplicando a regularização. Cálculo da mão de obra. Um pedreiro produz 15 metros quadrados. Quanto vai produzir um pedreiro se ele tiver que fazer 155 metros quadrados? A gente faz essa multiplicação aqui, um pedreiro vezes 155 e x vezes os 15 metros quadrados, depois a gente divide 155 por 15, vai dar 10,33 pedreiros fazem o serviço em um dia. Se a gente jogar 11 pedreiros, ele executaria 155 metros quadrados de regularização. Mas se o prazo nosso são 2 dias, a gente pode dividir essa quantidade por 2, que vai dar 5,16 pedreiros. Mas como a gente nunca trabalha com meio profissional, não tem como dividir as pessoas, a gente temos 2 possibilidades. Uma das possibilidades seria a utilização de 5 pedreiros no primeiro dia e 6 pedreiros no outro dia, ou vice-versa, mas essa possibilidade não é a mais viável.
a mais viável seria utilizar 5 pedreiros em cada dia e uma motivação para que essa equipe faça aquela determinada tarefa, cumpra os 155 metros quadrados, é você passar uma tarefa para esse profissional. A gente sabe que um pedreiro produz 15 metros quadrados por dia, mas se você passar uma tarefa para ele, pode ser gerado até um prêmio, uma hora prêmio, alguma coisa assim, ele sair um pouco mais cedo. Com certeza esse profissional ele vai se dedicar mais e vai fazer toda essa área quadrada aí em 2 dias sem problema algum. Para o profissional gerente e mestre de obras ter total controle e coordenação de sua equipe, ele precisa também acompanhar a qualidade, a produtividade, a segurança e economia das suas frentes de serviço. Em se tratando da qualidade, todos os serviços devem ser realizados conforme os procedimentos previamente estabelecidos pela empresa, pelo seu engenheiro, pelo seu arquiteto. Garantir a qualidade é sempre ter em mãos os procedimentos e executá-los conforme estão escritos. E por isso é bom o profissional de edificações ter em mãos um checklist e o seu procedimento, andar na prancheta, sempre conferindo se aquilo está sendo executado corretamente. Também é importante o profissional se atentar à produtividade. Os serviços devem ser sempre aferidos para se garantir aquilo que foi orçado. Verificar se o profissional está batendo a meta que foi previamente estabelecida ou se ele está superando ou ele está abaixo dessa meta, para que isso seja ajustado, seja feita uma adequação à equipe de profissionais que estão executando aquele serviço. Outro ponto importante é a segurança. O mestre de obras ele deve se atentar a dar exemplo aos seus profissionais com o uso de EPI, com a produção, fabricação de equipamentos de proteção coletiva, orientar sempre que possível os seus profissionais com as melhores práticas seguras para cada atividade e também, como a gente já disse anteriormente, se atentar à economia, reaproveitar sobras de aço, sobras de madeira, sobra de concreto. Por exemplo, a gente tem em muitas concretagens, às vezes sobram mais de metros cúbicos. Se tiver um contrapiso lá que posteriormente iria fazer, separa uma área. Aquela sobra de concreto pode ser utilizada ali. A gente tem aqui um esquema tático de uma equipe campeã de produtividade. O engenheiro ou arquiteto é sempre aquela pessoa que, como um jogo de futebol, é o técnico que fica supervisionando do lado de fora de campo. Mas quem faz gol, quem leva o time para frente, quem faz a equipe ganhar é o mestre de obras, é o capitão da equipe. Então, o mestre de obras tem fator fundamental nos objetivos e na conclusão de uma obra. A gente separou uma foto ilustrativa para exemplificar aqui a falta de procedimento em uma obra. Temos aqui uma casa onde se construiu se deixou um espaço aqui para uma porta, um segundo pavimento, mas a gente percebe aqui que não tem escada. É aqueles velhos conhecidos erros de construção. Então o profissional de edificações, o mestre, o gerente da obra, ele precisa se atentar a estes erros, porque se a gente deixar uma obra solta na cabeça dos funcionários e não fiscalizar exatamente, esses erros, infelizmente, eles acontecem. Então é muito importante esse profissional se atentar a todo o procedimento, a todas as boas práticas, ao que está escrito no projeto, para que isso não aconteça.
Uma visão que o mestre de obras precisa ter em uma obra é em relação a materiais, equipamentos e ferramentas. Como o mestre de obra ele é o capitão da equipe, ele precisa conferir todos os seus subordinados, inclusive o almoxarife. Ele precisa orientar esse almoxarife a receber o material corretamente, para que lá na frente, na hora que ele for executar o serviço, esse material não venha comprometido ou que ele falte. Então, é importante se cubicar todo o material que chega a granel, conferir sacos de cimento quando é recebido em grandes volumes, porque infelizmente erros de quantidade na entrega de material acontecem e sempre que identificados é preciso cobrar dos responsáveis por isso. Também é importante lembrar de conferir como estão sendo transportados esses tipos de materiais, porque muitas vezes a forma de transportar esse material compromete totalmente utilizá-lo no serviço em seguida. Então, isso deve ser muito bem conferido. Outro ponto importante são as ferramentas e equipamentos, que a forma de estocá-los, a forma de recebê-los, também influencia muito na produtividade da sua equipe. Uma vez que o equipamento está comprometido, vai te gerar mão de obra ociosa. Então, a gente deve se atentar a isso. O armazenamento de materiais, ele deve ser sempre em pallets, bem estocado, em lugar arejado, respeitando todas as condições no manual daquele seu material. E também a gente sempre tem que lembrar de ler as fichas de informações dos materiais, porque são nessas fichas que você vai identificar se o material é monocomponente, se é bicomponente, como é feita a dosagem daquele material para se fazer a mistura, como você vai aplicar aquele material. Então isso vai te ajudar na hora de você executar aquele serviço, para você não ter nenhum problema na sua produtividade, na sua qualidade daquele serviço que você vai entregar. O mestre de obras, ele precisa saber todos os serviços que existem em uma obra. Então, a gente vai abordar agora a execução de serviços. É uma visão que ele precisa ter, ele precisa saber todas as etapas de uma obra. Como, por exemplo, na construção de uma edificação, a gente tem projeto, canteiro, fundações, estrutura, alvenaria, revestimentos, instalações, esquadrias e acabamentos. Para que seja antecipada a compra de materiais, antecipada a solicitação de mão de obra, o mestre de obras precisa saber muito bem o cronograma da obra, para ele antecipar para o seu engenheiro ou o seu superior, solicitando ferramentas, materiais e mão de obra. Por exemplo, uma fundação, ele está na etapa de canteiro, para a fundação ele vai precisar a contratação de pessoal de armação, um armador. Então, essa antecipação, esse profissional de edificações ele precisa ter. Também outro ponto importante que esses profissionais precisam sempre lembrar e ter essa visão é nos procedimentos dos serviços. Ele precisa acompanhar todo o serviço e sempre ter em mãos os procedimentos, como por exemplo a gente colocou aí, está na sua apostila, a recuperação de um pilar, uma estrutura que estava comprometida com a armadura exposta. Quais são os procedimentos para fazer esse tipo de serviço? Primeiro, você necessita fazer um bate-choco em toda a estrutura que tenha anomalia. Depois, delimitar com corte com serra-mármore os pontos onde serão recuperados. Depois, fazer um apicoamento com martelete apropriado para aquele tipo de estrutura. Retirar todo o material desagregado da armadura. Fazer o lixamento com escova de aço, retirando a oxidação da armadura.
fazer a pintura e reposição da armadura se necessário, fazer a pintura antioxidante para aquela oxidação não ultrapasse aqueles limites, ela seja inibida, não continue a atacar o ferro bom, e também aplicar ponte de aderência e também aplicar a argamassa estrutural. Posterior a isso, fazer a cura. Ou seja, esse é um procedimento para a recuperação estrutural, uma recuperação estrutural de um pilar. Em cada etapa da obra tem procedimentos assim, que o mestre de obras ele precisa acompanhar e passar para cada profissional que fará parte da execução daquele serviço, para que ninguém tenha dúvidas, para que os serviços sejam feitos de formas corretas e que a qualidade esteja garantida. As normas e técnicas são um parâmetro para se construir com segurança, conforto e ergonomia. Então é importante o técnico e o profissional de edificações ter responsabilidade com as normas que regem cada tipo de serviço e que regem também a segurança dos seus profissionais. Por exemplo, a gente tem a NBR 6118, que é uma norma que determina parâmetros a serem seguidos em projetos estruturais de concreto armado, que visa garantir a segurança das edificações em relação à estabilidade estrutural. O profissional de edificações ele precisa entender sobre as diretrizes dessa norma, o que influencia diretamente na execução das atividades. Um exemplo disso é que em toda a concretagem precisa se adensar o concreto, ou seja, a gente precisa colocar uma pessoa lá com um vibrador para que esse concreto não tenha vazios. Uma vez que ele tenha vazios, ele vai comprometer totalmente a estrutura. Então, é esse tipo de determinada coisa que o profissional precisa se atentar. Ele precisa lembrar que sempre tem procedimentos nas normas que fará a bela execução daquele serviço. O profissional mestre de obras ele precisa também se atentar às normas de segurança. Sempre que possível, promover ações, promover atos que minimizem os riscos de acidentes e também de doenças ocasionadas pelo trabalho. É importante que ele fiscalize todas as ações de seus colaboradores e que trabalhe também juntamente com os técnicos de segurança para que a obra ocorra da melhor maneira possível, evitando assim prejuízos com acidentes de trabalho. Queria agradecer a você por ter assistido essa videoaula. Eu tenho certeza que todo o material deste curso fará de você um excelente profissional mestre de obras. Deixo aqui aberto a dúvidas e sugestões. Caso queira, mande para o meu e-mail que está na tela, que será um prazer imenso sanar a dúvida de vocês.